Acho que agora eu tô gravando. Mas, enfim, quando tem esses exercícios, na verdade, para representar o intervalo, tem esse jeito, e o jeito também na reta real, que fica uma melhor observação. Se o -2 está essa distância, a gente tem que pensar que o 5 é o dobro de 2, né? Mais um. Então, você tem que contar uma distância, o dobro mais um, mais ou menos aqui, né? O 5 vai estar a bolinha fechada. Por quê? Porque ele pertence ao intervalo. Daí, o que significa esse intervalo A? Eu vou escrever aqui, eu já apago. O intervalo é um conjunto, então é um conjunto com elementos X. Esses elementos pertencem aos reais. Nossa, ficou estranho. Tal que esse X vai ser maior que -2 e menor ou igual que 5. Então, vocês têm que olhar isso daqui, esse A aqui, e já pressupor que o A é isso daqui de baixo, um conjunto. E olha, como a gente lê, eu bato tecla nisso porque é muito importante. O A é um conjunto formado por elementos X pertencente aos reais, tal que X é maior que -2 e menor ou igual que 5. E esse aqui, reais, é o conjunto universo. E isso é muito importante, porque se tivesse X pertence aos naturais, né, sempre chave, porque isso quer dizer o conjunto, tal que naturais não, né, galera? Porque natural não entra negativo. Se X pertence ao inteiro, tal que, ó, eu tô falando, vamos supor que o conjunto A fosse assim: X pertencente aos inteiros, tal que X é maior que -2 e menor ou igual que 5. Esse conjunto A, ele é finito, né? Ele tem quantos elementos? Ele tem o -3, não, que -3, o -1, o X é maior que -2, então é -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso se fosse inteiro. Só que como é real aqui, lembra que eu falei para vocês, o real é um conjunto completo, um conjunto denso. Ele tem infinitos números entre quaisquer dois números. Entre 0 e 1 tem infinitos números, entre 1 e 2 tem infinitos números. Vocês entendem isso? Então, é muito importante saber essa representação de cima e saber por que, que a gente coloca essas coisas aqui, porque é o conjunto universo, porque mudando ele, você muda completamente o conjunto, sabe? Isso daqui é infinito. E como a gente representa esse A, pertencente aos reais? A gente coloca as bolinhas e faz assim. Daí tudo isso daqui rasurado vai ser o conjunto A, o intervalo A. E o B, a gente faz a mesma coisa. O B coloca a origem, alinhando com o de cima. O 3, se o 5 está aqui, o 3 vai estar mais ou menos aqui. Bolinha aberta ou fechada? Aberta, porque o colchete está para a esquerda. Quer dizer que o 3 não participa. Então a bolinha é aberta e o 3 aqui. E o que, que vai ser o conjunto B? Vai ser o 3 e mais infinito. Então, ele está falando que é o 3 em diante, tudo que vem depois do 3. Ou seja, o conjunto B é um conjunto formado por elementos X quaisquer, pertencente aos reais, tal que X é maior que 3. Tudo maior que 3 entra aqui, 1 milhão, 2 bilhões, pi, né, o pi que é 3,14, ele entra aqui também, tudo que for real e maior que 3. E como que a gente opera a interseção B, a união B, a diferença B? A gente coloca aqui do lado, né, porque a união B é um conjunto, porque você está operando conjuntos. E o A intersecção B também é um conjunto. O que, que vai ser o A união B? Vai ser tudo que tem em um ou no outro. Daí eu coloquei isso daqui do lado porque é muito importante. Quando a gente resolve uma inequação, a gente vai precisar reconhecer isso, que no ou a gente usa união e no e a gente usa intersecção. Uma união, ela é meio que um ou, sabe? É o que tem em um conjunto ou o que tem no outro. Como que a gente faz isso? A gente pega tudo que tem nos dois.
o A união B vai começar daqui, porque o A começa lá. Se eu estou pegando tudo que tem nos dois, então eu pego o extremo do A e vai até o final, porque o 3 vai até o final. Meio que você junta os dois no união. E o 3 que não tinha aqui, tem aqui. Daí você une, ele acaba que ele tem. Ele acaba que ele participa do conjunto. Vocês estão entendendo, galera? Ou está muito... não sei se vocês estão percebendo quanto isso é importante, mas realmente, para vocês operar com o conjunto dos números reais, vocês vão ter que saber fazer isso, assim, bem rápido, sabe? E a intersecção B é o que tem E, sabe? O que tem uma coisa de inclusão, o que tem nos dois conjuntos igual. E o que, que tem nos dois conjuntos igual, se você for ver o A e o B? Ó, a partir da origem aqui, nada tem igual do menos 2, nada. Chegou no 3, começou a ter coisa igual. Então, ó, daqui até aqui tem coisa igual. Então, eles não são disjuntos, né, que a gente fala. O que, que vai ser A intersecção B? Vai ser o 3, bolinha aberta, por quê? O 3 tem aqui no conjunto A, mas ele não tem no conjunto B. Então, quando você faz a intersecção, ele pode ter no A, mas como ele não tem no B, ele não participa dos dois. Então, o 3 não entra. Daí, depois do 3 entra tudo, até o 5. Então, o conjunto A intersecção B vai ser isso. Daí vocês têm que saber transformar disso para aquele conjunto. Lembra que eu mostrei para vocês? Não vai dar tempo se eu mostrar assim, mas eu só relembrei. E o A diferença B é a mesma coisa. Tudo que tem no A e não tem no B. Seria do menos 2 até o 3. É uma diferença, né? Vamos lá para o próximo. Eu trouxe os exemplos para falar meio que rapidamente, também um envolvendo fração, para vocês verem a diferença de quando a gente trabalha com equação e inequação. Ó, vamos fazer essa daqui. Como a gente resolve? A gente teria que operar com esse x para ver o valor do x, mas não tem como, porque o denominador é diferente, o 9 e o 5. Então, a gente teria que achar o MMC, sabe? Qual que é o MMC de 9 e 5? O 9 e 5, eles são primos entre si, né? Eles não têm múltiplo em comum, não tem divisor em comum. Falei errado, divisor. Então, qual que vai ser o MMC? Vai ser 9 vezes 5, 45. 45 dividido por 9, 5 vezes 11. 5 vezes 11, 55x. Menos, que continua aqui, 45 dividido por 5, 9 vezes 3, 27x. Isso daqui vai ser igual a 11. Se isso ocorre, então, 55x menos 27. Ó, vamos fazer ali, mas uma subtração simples. 55 menos 27. 5 empresta, fica 4, e aqui vai ficar 15. 15 menos 7 dá 8. 4 menos 2, 2, 28. Então, ficou 28x. E o que está embaixo, a gente passa multiplicando para lá. É como se embaixo do 11 tivesse um 1, e a gente multiplicasse em cruz. Daí ficou 28x de cima, vezes 1, igual 45 vezes 11. Vamos fazer aqui. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4, 4. Mais 45. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 5, 9, 4. 495. O x, então, vai ser 495 por 28. E é uma fração, não tem mais como simplificar ela. Mas, enfim, galera, vocês verem que esse x é uma incógnita, porque só tem um valor. Em uma inequação, a gente tem uma infinidade de valores. Olha, eu trouxe no próximo. Então, se trata de uma variável e não mais incógnita. E esse outro exemplo,
Quando a gente tem espero que vocês tenham entendido primeiro, é bem simples, né? Talvez na parte de MMC complique vocês, mas MMC, eu não falei porque é meio que uma coisa que vocês deviam saber, mas se vocês tiverem dificuldades, vocês podem me escrever, eu posso passar aula ou um vídeo disso. Mas é só uma forma de somar frações, de simplificar as frações para somar elas, sabe? Tá na definição. E é saber, x menos 7, 2x mais 4 igual a 0. A gente poderia multiplicar, fazer o chuveirinho, né? Distribuição e chegar numa equação de segundo grau e achar as raízes. Poderia. Porém, a gente tem que pensar, quando um produto dá 0, é porque ou algum termo é 0, ou o outro é 0, ou os dois são 0. Sabe, não tem como um número diferente de 0 vezes outro diferente de 0 dar 0, sabe? Então, nossa, meu mouse aqui tá... Nossa, meu mouse parou agora, minha caneta. Nossa, que estranho, galera, não tá funcionando. Minha caneta parou. Só o mouse tá. Ah, agora foi. Tá meio ruim, mas foi. Então, quando a gente tem um produto de uma coisa dando 0, a gente tem que fazer como? Ou x menos 7 é igual a 0, ou 2x mais 4 é igual a 0. Esse ou, é muito importante vocês perceberem isso, esse ou é na questão de que uma coisa só delas funciona, não precisa ser as duas, só uma funciona. Se o x menos 7 for 0, vai dar certo essa equação. Se o 2x mais 4 for 0, também vai dar certo a equação. Se os dois for 0, também vai dar certo a equação. Na inequação não é assim. Na inequação, vocês vão ver que a gente vai ter mais de uma solução, mas não vai ser ou, vai ser e. Então, você vai ter que fazer a intersecção delas. Lembra o que eu fiz aqui no anterior? Quando é ou, a gente faz a união. Quando é e, a gente faz a intersecção. Então, nesse caso, a gente vai resolver duas equações, achar a solução delas e fazer a união dessas duas soluções. Vamos lá. X menos 7 igual a 0. Qual a solução disso? A solução é igual a 7. 2x mais 4 igual a 0. Qual a solução disso, do x? Menos 2. Certo? Então, qual que vai ser a solução dessa equação principal? Vai ser a união das duas. Ou, né, união. Como que o conjunto só tem duas coisas, a resposta, então, vai ser 7 e menos 2. Pode colocar assim, mas como a gente está falando da equação principal, né, é bom a gente colocar. Então, a solução é x, o conjunto formado do elemento x pertencente aos reais, tal que x é igual a 7 ou x é igual a menos 2. Essa aqui é a solução dessa equação. Claro que a gente pode também colocar menos 2 e 7 assim. Pode. Mas vocês têm que entender e saber escrever desse outro jeito de cima. Vamos para o de baixo. Duas coisas que o produto está dando igual a 0. Então, a gente já sabe, né? X² mais 2 igual a 0. Ou 2x menos meio igual a 0, certo? Só que, galera, pensa, x², se a gente jogar aqui o número negativo, menos 2, a gente vai ter menos 2
ao quadrado. Isso é 4. Menos 1.000 é menos 1 milhão, é mais 1 milhão. O menos vira mais, porque a gente tem o quadrado aqui. Então, sempre x ao quadrado vai ser maior ou igual que zero para todo x pertencente aos reais. Isso é muito importante vocês terem essa sacada nos exercícios. X ao quadrado, qualquer coisa que for aqui, y mais x, a gente nem precisa saber. Tá ao quadrado é porque vai dar maior ou igual que zero. Então, x ao quadrado é uma coisa maior que zero. Se eu estou somando 2 a uma coisa maior que zero, vocês percebem, vocês entendem, concordam, né? Que nunca vai dar igual a zero? Sempre isso daqui vai dar maior ou igual que 2? Porque se isso daqui é maior ou igual que zero e está somado 2, então isso daqui vai ser maior ou igual que 2. Então, esse termo x ao quadrado mais 2 nunca é zero. A gente pode pôr assim, ó. Opa. A gente pode pôr... Isso daqui é sempre diferente de zero. É sempre diferente de zero. Então, o que sobrou? 2x menos meio igual a zero. 2x igual a meio. E daí vocês têm que lembrar, 2x igual a meio é como se tivesse o 1 aqui. Então, fica 4x igual a 1. Ou seja, x igual a 1/4. Ó, rapidinho, aqui eu multipliquei em cruz, galera. 2x igual a meio, então fica 4x igual a 1. X é igual a 1/4. E daí qual que vai ser a solução disso daqui? Solução vai ser igual um conjunto formado pelo elemento x pertencente aos reais, tal que x é igual a 1/4. É um conjunto unitário. Então, a gente pode colocar ele assim, ó, 1/4. Sem perca de... Vamos para o próximo. Então, equação, alguns exemplos só para vocês perceberem que algumas diferenças para também a gente usar em equação. Vamos lá. Eu tinha feito essa letra A na última aula. Era só para mostrar que quando a gente opera alguma coisa negativa numa equação, muda de lado. Muda de lado não, muda esse sinal aqui. Tem a ver com o coeficiente angular da reta, que vocês vão ver depois em função. Mas então, menos 2x menos 7 é maior que menos 14. Sempre isolar o x para um lado da equação. Então, vamos colocar menos 2x, o menos 7 está aqui, vamos jogar ele para lá. Mas não é assim jogar, né? Lembra que eu expliquei para vocês. É como se fosse uma balança, né? Você não quer mudar, você quer achar o valor disso. Então, se você somar alguma coisa de um lado, operar de um lado, você tem que operar do outro, para meio que equilibrar e você ter a mesma inequação, sabe? Então, você tem o menos 7 aqui, eu vou somar 7 dos dois lados, menos 14 mais 7. Porque eu estou somando 7 dos dois lados, não está mudando, sabe? Eu poderia cortar os dois, dar 0, então não está mudando. Daí menos 7, 7, 0. E foi para o outro lado. Então, isso que a gente faz, na verdade, quando a gente diz joga para o lado, a gente não está jogando para o lado, a gente está operando com o oposto dos dois lados, sabe? Mas, enfim. Menos 2x menos 7 é maior que menos 14. Então, menos 2x é maior que menos 7. O que eu vou fazer agora? Dividir por menos 2 dos dois lados, para assumir esse menos 2 aqui, ó. Eu vou dividir por menos 2 dos dois lados. Ou, como a gente fala, passar o 2 dividindo, só que é menos 2. Eu vou passar o menos 2 dividindo. Então, isso daqui troca o sinal. X está maior, fica menor, e aqui fica 7/2. E qual que vai ser a solução dessa equação? Solução vai ser
Um conjunto formado por x pertencente aos reais, tal que x é menor que 7/2. Lembra, isso aqui é um intervalo. Vocês têm que saber representar isso em notação de intervalo. Ó, vamos rapidinho fazer. Aqui está a origem, né? 7/2 é, na verdade, 3,5. Então, ó, 1, 2, 3. Vamos pôr o 3 aqui. O 7/2 vai estar mais ou menos aqui. Bolinha aberta. 7/2. O que é o intervalo? O que é o conjunto S? É esse intervalo aqui. Tudo antes do 7/2. Até o infinito negativo. Tudo. Esse daqui é o intervalo S, na reta real. O 3 entra. E o 7/2 está bolinha aberta porque ele não participa aqui. Eu estou batendo tecla nisso porque é muito importante, galera, vocês saberem. Mas, enfim, vamos para a letra B. X menos 2 vezes 2x menos 1 é maior ou igual que 0. E depois a letra C, não sei se vai dar tempo, mas é a mesma coisa. Como que a gente faz isso daqui? Vocês lembram que eu falei de equação para vocês? E na equação, para dar igual a 0, a gente tinha que pegar a solução dessa, que é 2, né? Opa. A gente teria que pegar a solução dessa, que é 2, a solução dessa, que é meio, e falar que a resposta é 2 e o meio, porque é uma equação, você quer os valores exatos para dar 0. Só que aqui você quer os valores que dê maior que 0. Então, vocês percebem que se o x menos 2 for menos 7, vamos supor que o x é menos 5, o x menos 2 aqui for menos 7, e aqui for menos 15, né? Vocês percebem que os dois são negativos, os dois. Só que dá maior que 0, porque menos 7, menos 15, menos com menos é mais na multiplicação, né? Então dá maior que 0. Então vocês percebem que é meio difícil vocês pensarem, os dois têm que ser maior que 0. Não, os dois podem ser menor que 0. Então o que a gente conclui com isso? Que quando a gente tem uma inequação produto, né? A gente chama isso daqui de inequação produto. Sendo maior ou igual que 0, é porque o sinal das duas vão ser iguais. Porque se o sinal das duas for negativo, multiplicar vai dar positivo. Se o sinal das duas for positivo, multiplicar vai dar positivo. E quando for menor do que 0, é porque uma tem que ser o oposto da outra. Se uma for positiva, a outra tem que ser negativa. E como que a gente vai saber isso? Pela reta real. A gente vai ter que pôr a solução de cada equação na reta real. Olha, vou fazer essa daqui. X menos 2 igual a 0, né? Então, o x vai ser igual a 2, certo? Se a gente pegar valores maiores do que 2, essa função aqui, né? Porque a gente não tá, a gente está tratando os valores que ela vai assumir. Então, é tipo uma função. Ela vai ser maior do que 0. Então, vocês concordam comigo? Vê se vocês concordam. Que se o x for maior que 2, x menos 2, se o x for maior ou igual que 2, x menos 2 é maior ou igual que 0. Se o x for menor do que 2, então o x menos 2 é menor do que 0. A gente tem que fazer essa discussão aqui, e por isso, na reta real. Sempre quando a gente vai resolver esses exercícios, a gente faz essa discussão de cada termo, nesses 3 seria a mesma coisa, faz a discussão, né, faz a observação de cada termo, observação não, os sinais, né, e os valores. A origem está aqui, 0. O 2 vai estar mais ou menos aqui, certo? 2 de bolinha fechada, vamos pôr, porque o 2 participa. Por que o 2 participa? Porque se for 2, vai zerar. E aqui inclui o 0. É maior ou igual que 0. Então, o 2 é bolinha fechada. Se o x for menor do que 2,
x menos 2 vai ser negativo. Então, o que a gente coloca, galera? Menos, 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 menos. Vou apagar esse zero aqui de cima. Mas a gente coloca assim, a gente representa, daí a gente faz assim, ó. X menos 2. A gente está falando que a função x menos 2 vai ser menor do que zero, vai ser negativa se o x for menor do que 2. Deixa eu alongar um pouquinho mais. E vai ser positiva se o x for maior que 2. Até o infinito, ela vai ser positiva depois do 2. A gente tem que fazer essa regra aqui. Depois, a gente vai fazer outra para o 2x menos 1. Aqui, 2x menos 1. Coloca a origem. Mas a gente tem que fazer a mesma coisa. Ó, o 2x menos 1 vai ser igual a zero, né? 6 somente C. Esse símbolo é de 6 somente C, mas é só mania de eu colocar, não precisa... se o 2x menos 1 for zero, então o x é igual a meio. Então a gente consegue fazer. Se o x for maior do que meio, então 2x menos 1 é maior, se x for maior ou igual que meio, né? Porque entre o zero aqui. Então, 2x menos 1 vai ser maior ou igual que zero. Se o x for menor do que meio, então o 2x menos 1 é menor do que zero. A gente primeiro vê a raiz. Isso daqui, esse passo aqui, é achar a raiz. Vocês vão ver muito em função. É achar o ponto da abscissa onde a ordenada é zero, né? Então, a gente vai representar isso daqui na reta real, em intervalo. Então, como que fica? O meio, ele tá mais ou menos aqui, ó. O meio. Tá antes do 1. Não precisa ser certinho a medida, mas é bom ter uma distância aproximada. Se o x for maior ou igual que meio, então 2x menos 1 é maior ou igual que zero. Então, a gente coloca mais aqui. E for menor do que meio, vai ser negativo. A gente tem que fazer esse estudo das regras dos sinais, a gente fala. Então, eu vou até escrever aqui para vocês não esquecerem também, depois dar uma estudada. Regra do sinal numa função. A gente faz isso também com função do segundo grau, quando é quadrática, a gente consegue fazer esse estudo dos negativos. Galera, essa bolinha aqui é a origem, viu? Não se assustem com ela. É o ponto 00. Mas, enfim. Agora, não, mais calma. Aqui, vocês percebem que o x, o que acompanha o x é 1. E o que acompanha o x aqui é 2. Então, o coeficiente angular dessa função e dessa são positivos. Então, se é positivo, é porque a reta é crescente, nananã. Isso vocês não precisam saber agora. Mas quando é positivo, acontece isso que eu falei para vocês. Após a raiz vai ser positivo, ó, e antes negativo. Só que quando for negativo o coeficiente, igual nesse caso, vai ser ao contrário. Antes da raiz vai ser positivo e após vai ser negativo. Não sei se vai dar tempo de fazer esse exemplo C, mas vocês iam entender bem. E aqui, galera, x menos 2, 2x menos 1. O produto, a gente quer o exercício que o produto seja maior ou igual que zero. O produto. Então, o que vai ter? A gente vai fazer outra regra de sinal aqui para o produto. Ou seja, x menos 2, 2x menos 1. Certo? E daí como que a gente faz? A gente copia aqui meio, 2. Por que bolinha fechada? Porque maior ou igual que zero. O meio e o 2 entram aqui, sabe? Então é bolinha fechada.
E daí agora a gente faz essa brincadeira aqui. Vocês lembram que o produto de duas coisas positivas é positiva, duas coisas negativas é positiva e coisas opostas é negativo. Menos com mais é menos. Então a gente vai ter que fazer esse estudo após o 2. Após o 2, no primeiro caso, a gente tem positivo. Após o 2 aqui no segundo caso, a gente tem positivo. Então, positivo vezes positivo, positivo. Antes do 2 e após o meio, ó, aqui, ó, a gente tem positivo vezes negativo. E o que que dá? Negativo. Antes do meio, aqui a gente tem negativo e aqui a gente tem negativo. Então aqui é positivo, porque é negativo com negativo. Então, calma, a gente fez uma regra de sinal de x para o x menos 2, produto 2x menos 1. E é essa. E essa regra do sinal nos diz a solução. Qual que vai ser a solução? Os valores menores que meio e os valores maiores que 2. Foi a intersecção dessas duas. Na inequação, a gente faz a intersecção. Por isso que a gente fez esse processo, para pensar. Então, qual que vai ser a solução? A solução vai ser um conjunto formado por x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual que meio. Por que menor ou igual? Porque se for igual, vai dar zero aqui. Daí vai dar zero em tudo, e zero é maior ou igual que zero. Então, o meio entra. X menor ou igual que meio, ou x é maior ou igual que 2. Nossa, eu falei agora há pouco que usa intersecção, mas não. Na inequação, eu confundi com o II. Na inequação, usa a união. A gente faz esse estudo de sinal para o x menos 2. Aqui, nesse primeiro caso, é como a gente estivesse resolvendo a equação para x menos 2. Nesse segundo caso, para 2x menos 1. Depois, a gente une as duas soluções. É a união, sabe? É o ou. Por isso que ficou esse ou aqui. Não sei se ficou perceptível para vocês, mas acho que na letra C, quando você tiver que dividir em caso, porque vai ter caso que você vai ter que falar, se o x for positivo, vai ser isso, se o x for negativo, vai ser isso. Esse daqui é um desses. Porque lembra, se o x for negativo, inverte o sinal da desigualdade. Daí a gente usa bastante esse ou. Então a solução vai ser isso, galera. Solução vai ser o conjunto formado por x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual que meio, ou maior ou igual que 2. Essa vai ser a solução. A gente sempre faz assim. Sempre. Monta a regra de sinal para o primeiro termo, para o segundo, como que é um produto, você monta do produto e faz a regra e faz a multiplicação dos sinais para cada intervalo que tem aqui, né? Nossa, essa coisa está atrapalhando. Como a gente faria essa letra D? É a mesma coisa, só que ao invés de um produto, é uma divisão. Mas a gente vai fazer a mesma coisa nessa letra D. Uma análise de sinal para 2x menos 1, outra análise de sinal para o x menos 7, e a divisão de coisas positivas é positiva, a divisão de coisas negativas é positiva. Então é a mesma coisa do produto, é a mesma regra, né? O produto é multiplicação, na verdade, a multiplicação e a divisão, na verdade, são a mesma coisa, né? Dividir é multiplicar pelo inverso. Então, elas têm a mesma propriedade de menos com mais é mais. Não, menos com mais é menos. Mais com mais, menos com mais é mais. Então, a gente vai fazer a regra de sinal para os dois casos e fazer essa brincadeira de ver onde está dando positivo com positivo e chegar na solução. É a mesma coisa, só que nesse caso chama inequação quociente. E a gente tem que tomar cuidado. Vocês sabem, né? Numa razão, o denominador é sempre diferente de zero. Então, quando a gente fizer a regra de sinal e colocar o 7 aqui, é bolinha aberta no 7. Por quê? Porque o 7 não pode ir no denominador. 2x menos 1.
O valor aqui é meio, né? O valor que zera é meio. Bolinha fechada. Por quê? Porque se for meio, vai dar zero. E o zero entra aqui. Só que for 7, vai dar zero no denominador. E isso é impossível. É indeterminado. Então, a gente faria essa regra. Depois do meio, é positivo. Antes do meio, é negativo. Após o 7, positivo. Antes do 7, negativo. Daí, o que vai ser positivo? Antes do meio, né? Porque ficou negativo dividido por negativo. E após o 7. Daí, você escreve. Solução é os valores de x menores que meio e maior que 7. Entenderam? Eu fiz rapidinho só para meio que vocês perceberem que sempre vocês vão. Essa daqui, a letra C, a mesma coisa. Só que ao invés de 2 barras da reta real, você vai fazer 3. Uma para cada função. Para menos 3x mais 4, para x mais 5, para x menos 2. Faz a regra de sinal e depois faz a do produto. Opa! E faz essa brincadeira aqui. Vocês entenderam? Nossa, eu vejo muita gente com dificuldade nisso, e sempre para resolver equações desse tipo, vocês têm que apelar para a reta real. Claro que tem umas que dá para você enxergar, mas tem umas cabulosas que você precisaria fazer essa regra. Essa letra E. Essa letra E, a gente teria que o quê? Não pode multiplicar em cruz aqui, galera. Por quê? A gente não sabe o valor do x. A gente teria que abrir em casos. Ia ficar difícil abrir em caso de x positivo, x negativo. Dá para a gente fazer depois, desse jeito. Qual que é o jeito mais fácil de fazer? Joga o x por 3 para lá, né? Joga entre aspas. Para lá. X menos 4 por 2x menos 6 menos x por 3 é maior que zero. Daí a gente vai fazer o MMC disso, que vai dar 2x menos 6 vezes 3. A gente faz o MMC disso e vai chegar numa coisa bonitinha que nem a letra D. Fazendo isso, jogar para o lado MMC, a gente vai chegar num quociente igual à letra D, parecido. Daí a gente faz a mesma coisa que a gente fez antes, regra de sinal. Treinem, por favor, essas coisas. Vocês têm que tentar fazer na casa de vocês, porque 45 minutos é pouco de eu falando, e ainda mais coisas que talvez vocês não entendiam. Então, tentem fazer na casa de vocês. Me mandem no WhatsApp, que eu ajudo vocês. Ninguém ainda me mandou nada no WhatsApp de exercício ou de coisa que não entendeu. Tá no Drive essa aula, tem exercícios aqui, não vai dar tempo, porque a aula acabou, mas, ó, tem 2 exercícios de inequação aqui, um de equação, na verdade, e um de inequação. Vocês vão perceber que equação pode multiplicar em cruz, só que inequação não, porque tem esse caso dos casos do x ser positivo ou negativo. Então, tente resolver o D, que eu não resolvi, o E, o C, tá tudo no Drive. E tem essas 2 questões de vestibular, do Enem e da Unesp. E essas são mais tranquilas. Não vai dar inequação doida desse jeito que eu tô fazendo. Vai dar inequação tipo a letra A, assim. Só que vocês vão ter que saber modelar. Então, tentem fazer. Na próxima aula ou na de amanhã eu vou ver para resolverem esses exercícios com vocês, esses dois, e esses dois, não sei. E me mandem dúvidas, e por hoje é só. Eu acho que eu já passei uns minutinhos, eu falei muito, né? E espero que vocês tenham entendido. Calma. Então, fico feliz. Tente resolver os exercícios, porque é super importante, tem que ter essa outra parte do estudo. E mandem para mim, que eu super ajudo vocês, viu? Então, por hoje é só, então. Vou parar a gravação.